Eu acho que nesse período nós conseguimos, ao mesmo tempo, consolidar as instituições democráticas e criar um ambiente de livre manifestação que cristalizaram na consciência popular uma valorização acentuada da democracia como nenhum outro período da nossa história política. E desse ponto de vista, a disposição das pessoas em irem às ruas, em influenciarem o processo político, manifestarem as suas opiniões, as suas preferências políticas, em larga medida representa essa maturidade que a democracia brasileira conquistou ao longo desse período. A ideia de conjugar as manifestações no plural me parece a mais apropriada, porque nós tivemos várias manifestações dentro de um mesmo conjunto de manifestações em diversas cidades, que em alguns casos foi surpreendente não só pela quantidade de pessoas, embora esse aspecto, digamos, técnico seja discutível, mas me parece que independente dessa divergência, foi muito expressivo do ponto de vista político. E nós tivemos grupos e segmentos com opiniões que me parecem não só distintas em relação aos mesmos problemas, como também as eventuais soluções para esses problemas, que se articulam em torno da agenda ou do problema da corrupção no país, da crise política e de contestação em relação ao próprio governo e à legitimidade do governo da presidenta Dilma Rousseff, e também o aspecto nada trivial da política econômica e da situação de fragilidade a que foi submetida a economia brasileira. Eu acho que nós temos, como eu mencionei, vários problemas que compõem um cenário político de grande tensão. O primeiro problema que comove a sociedade, mobiliza as pessoas de diferentes espectros ideológicos, e eu diria que, inclusive, aqueles que apoiaram e eventualmente votaram em Dilma, é o problema da corrupção no Brasil. E ele reclama uma resposta do Estado brasileiro que seja mais dura e mais eficaz. Desse ponto de vista, me parece que o governo ainda é lento em relação a essa expectativa da sociedade. O segundo aspecto envolve a questão da política econômica. O governo Dilma foi eleito em circunstâncias muito polarizadas e adotou um conjunto de medidas que implica algum tipo de sacrifício e, de certa forma, destoa dos últimos 10 anos anteriores, quando nós tivemos um ciclo de expansão econômica que, se não foi comparável a outros mais remotos, foi muito importante para recuperar parcelas importantes da economia brasileira e, ao mesmo tempo, promover a inclusão de segmentos excluídos. O terceiro aspecto é um aspecto de natureza essencialmente política que envolve a pactuação ou a repactuação do núcleo de poder do governo federal, entre PT e PMDB, que parece claramente abalado por conta da eleição do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, a revelia da vontade do Planalto e um desacerto que se reflete em falta de apoio político ao governo no Congresso Nacional. A possibilidade como desdobramento político, sim. Do ponto de vista institucional, eu acho que ela é muito remota. Agora, é preciso analisar os vários aspectos que envolvem essa expectativa. Ela atinge especialmente alguns segmentos que nutrem uma relação de intolerância e ódio em relação ao governo atual, ao partido principal, ao PT, e que tem uma certa dificuldade de lidar com uma situação democrática em que, em qualquer democracia, funciona da seguinte maneira: quem ganha a eleição governa, quem perde faz oposição. O impeachment, como ruptura institucional, implica o reconhecimento e uma evidência muito forte de um crime de responsabilidade cometido pela presidência da República. E não há nenhum indício nas investigações que foram feitas em todos os níveis, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelas comissões parlamentares
de inquérito que envolvam a figura da presidência da República. Eu não vejo condições políticas para que essa tese prospere sem uma quebra da ordem institucional. E esse é um desfecho que eu reputo dos mais perigosos do ponto de vista da consolidação da democracia no Brasil. Em uma sociedade tão plural, tão complexa e tão grande como a nossa, é até compreensível que existam viúvas da ditadura militar que nutram essa expectativa em relação ao reordenamento do sistema político brasileiro. Mas eu diria que não são apenas aqueles que se identificam com o regime militar que nós tivemos de 64 até 85. Há também grupos, segmentos que associam o impeachment e a volta da tutela militar como uma forma de organização da política e de abandono das instituições democráticas. Seguramente esse é um risco grande que precisa ser alertado, que precisa ser discutido, que precisa ser refletido, para que a sociedade brasileira tenha a exata noção do limite entre uma crítica política, uma contestação política, que são legítimas no ambiente democrático, e uma quebra da ordem, que representaria um retrocesso democrático sem precedentes. Todos os indicadores, todas as evidências, todas as informações que foram colhidas agora ao longo dos últimos 10 ou 20 anos de experimentação democrática no Brasil indicam para a origem dessa relação promíscua entre interesse privado e interesse público, entre empreiteiros, empresários e agentes públicos. E a sua raiz é sempre o processo eleitoral. Os financiadores de campanha, evidentemente que não são todos corruptores, mas uma boa parte o faz, participa do processo eleitoral financiando campanhas eleitorais porque tem interesses escusos. E a nossa democracia fica vulnerável e muito desequilibrada quando o dinheiro privado determina a hierarquia, a correlação de forças entre os competidores eleitorais. Desse ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida de que a melhor forma de combater esse problema, não de eliminá-lo, não sejamos inocentes em relação a isso, mas a melhor forma de combater na raiz o problema é evitar o financiamento privado e adotando um sistema exclusivamente público de financiamento das campanhas eleitorais, de tal forma que os partidos, os candidatos sejam eleitos com base num sistema em que o poder público assume a responsabilidade pelos custos da democracia, diminuindo essa tendência à corrupção que se manifesta não só no nível federal, mas também nos níveis estaduais de governo e também nas escalas municipais. A reforma política é um tema controverso que não será resolvido à canetada, mesmo porque há diferentes prescrições, modelos que são sugeridos, mas o aperfeiçoamento do sistema político e do sistema eleitoral é uma das necessidades que nós temos na agenda do Brasil no próximo período. E é muito desejável que, em que pese os atores políticos, as elites políticas tenham a prerrogativa de discutir e de formular propostas, que seja qual for o modelo que venha a ser adotado, seja submetido ao crivo popular através, por exemplo, de um plebiscito ou mesmo de um referendo.